A chocante revelação de planos de invasão militar chinesa das Américas, por Renato Rabelo. Em agosto de 2005, o jornal The Epoch Times, criado por cidadãos que fugiram da China, publicou uma matéria chamada "A guerra não está distante de nós e ela é a parteira do século chinês". Muito embora a matéria original esteja atualmente inacessível, no aniversário do 11 de setembro deste ano, o pesquisador em inteligência militar comunista Jeffrey Nyquist a republicou em seu site. O conteúdo do texto, publicado por Nyquist, confere com a referência feita à mesma matéria no livro de Richard Fisher sobre a modernização militar chinesa. Além disto, uma matéria de setembro de 2005 no próprio The Epoch Times cita a de agosto e ainda revela alguns de seus conteúdos, confirmando o que está sendo alegado na publicação de Nyquist. A revelação principal é de que o objetivo final da China é derrotar, ocupar e colonizar os Estados Unidos. Não só derrotar, não só lhes colocar de joelhos, não só cobrar caro pela paz, mas sim transformar os Estados Unidos em uma província chinesa. A repartição dos espólios entre a China e os seus aliados seria assim. A Rússia ficaria com o Alasca e com grandes partes do Canadá. A China ficaria com os 48 estados americanos e cederia alguns para outros países aliados que ajudariam na campanha. Existe uma menção à conjectura de que, depois de que os Estados Unidos caíssem, todo o resto do mundo se dobraria aos comunistas em um piscar de olhos. Este plano data de 1992, logo depois da dissolução da União Soviética, e foi revelado em uma reunião com altos membros do partido pelo general Shi Ao-tian. Como o discurso é muito grande para traduzir rapidamente, traremos nesta matéria os pontos altos de tudo que foi dito, separando cada tópico para facilitar o entendimento do leitor. Pesquisa indelicada. O discurso do general começa com a pesquisa que o Partido Comunista da China fez através do site Sina.com. Nela, perguntaram à população chinesa se, em caso de guerra, eles atirariam em crianças, mulheres e prisioneiros de guerra. O sim ficou em cerca de 80%. O propósito da pesquisa era tentar perceber, de maneira confiável, discreta e entre pessoas instruídas, sem interferências da presença ameaçadora de um membro do partido, se a população estava pronta para uma guerra. O general explica que não é mais possível continuar a utopia do desenvolvimento pacífico da China e que a invasão a outros territórios é inevitável. Mas o povo apoiaria iniciativas que causassem mortes em outros países para salvar a China de um colapso? A resposta fora afirmativa. E, muito embora a pesquisa não tenha sido feita com todos os cidadãos, o general diz acreditar que a parte mais instruída da população não terá dificuldades em convencer o restante do povo a apoiar a sua opinião. O nazismo chinês. No entanto, a clara fome chinesa por desenvolvimento é muito mais profunda do que imaginamos aqui no Ocidente. Conforme o discurso avança, o general faz uma revelação extremamente chocante. Ele começa a citar várias pesquisas chinesas que dizem que a origem da raça amarela não foi na África. E ele continua, citando pesquisas que afirmam que a origem do homem asiático é chinesa. Toda esta conversa parecia muito estranha até que ele revela o verdadeiro interesse por trás destas citações. Todo o território do Extremo Oriente e das Américas foi descoberto pela raça amarela e ele alega que a China é a verdadeira dona de todo este território. Imaginei, ao ler tudo isso pela primeira vez, que todos na mesa lamberam os lábios e esfregaram as mãos quando o general anunciou a interpretação das pesquisas. Deve ser muito bom descobrir do dia para a noite que um terço do planeta é uma herança sua, ainda não reclamada. Para evitar objeções, o general completou seu raciocínio, dizendo que Colombo usurpou o crédito da descoberta do continente americano para a raça branca. Com toda essa conversa de raça, o general começou a falar no nazismo. Mas não para dizer que o nazismo estava moralmente errado ou que Hitler era um sociopata. Ele gastou muitas palavras dizendo que os alemães não eram a raça superior e que a raça amarela conquistou territórios muito maiores há muito mais tempo do que a alemã. Vários erros no planejamento e nas ações militares de Hitler na Segunda Guerra Mundial foram trazidos à tona. E o general garante que eles não cometeriam aqueles mesmos erros. Um deles foi ter muitos inimigos de uma só vez,
ao invés de morder apenas um pedaço de cada vez. O segundo foi a falta de paciência para as grandes conquistas, ou seja, ter trazido os Estados Unidos para a guerra antes de garantir o domínio da União Soviética, juntamente com o Japão. Ou mesmo ter esperado pelo desenvolvimento da bomba atômica. O terceiro foi ter sido mole onde deveria ser duro, no sentido de falhar em garantir a hegemonia política em cada conquista, evitando futuros levantes. Esses erros, segundo o general, impediram o eixo de governar o mundo. Se esses erros não tivessem sido cometidos, o domínio do Ocidente seria da Alemanha e do Oriente seria do Japão. Ainda assim, outra guerra, desta vez entre as duas novas maiores potências mundiais, seria travada e o Japão venceria a Alemanha, de acordo com Hao Tian, já que os mongoloides seriam superiores aos arianos. Mas eles perderam a guerra no fim das contas porque eles não eram a raça superior. Além, antes desta divagação, o general chinês falou dos acertos dos nazistas e falou que eles estavam sendo bem copiados pelos chineses. Um destes acertos foi usar as escolas como centros de propaganda da superioridade de sua raça e do seu destino de governar o mundo. No caso chinês, de mudança dos centros civilizacionais da humanidade. O outro foi manter um rápido crescimento econômico sustentado além dos limites normais por diversas expansões militares. O outro acerto foi sempre lembrar que o seu país foi explorado por estrangeiros e aí gritar por vingança a cada oportunidade. E o outro, ainda, foi manter levantada a bandeira de um Estado, um partido. E, por último, eles também defendiam o socialismo e o nacionalismo ao mesmo tempo. Mudança nos centros civilizacionais da humanidade. Um tal camarada Exin é então citado. Ele apareceu com uma teoria de mudança nos centros civilizacionais do mundo. No século XIX, segundo Xin, o centro do mundo era a Europa, representada pela Inglaterra. O século XIX, portanto, foi o século britânico. Já no século XX, o centro civilizacional do mundo mudou para os Estados Unidos, fazendo dele o século americano, e a balança de poder continuaria mudando, dando lugar agora, no século XXI, ao século chinês, que seria ainda melhor do que a dinastia Tang. A missão do partido nesse contexto é receber bem este século chinês advindo da lei histórica da mudança de centros civilizacionais, insiste Hao Tian. Então, ele entra em uma série de detalhes sobre o aspecto religioso de quem eles são como civilização e por que a sua civilização é superior às outras. Superioridade na religião. A religião chinesa vem à tona na conversa como balizadora da cultura do povo amarelo. A tradição chinesa, segundo Hao Tian, preservou duas grandes heranças, o ateísmo e grande união. Sim, porque o deus supremo da cultura chinesa, Shang-Ti, era tão importante que só o imperador poderia falar com ele. Então o povo tinha que adorar a homens deificados, ou seja, aos sábios, relegando o deus ao ceticismo. O principal destes sábios, para o general, é Confúcio. Os chineses têm uma maior habilidade de sobrevivência do que os ocidentais, graças a estas duas heranças. Quando você adora um deus, você não pode adorar uma pessoa ao mesmo tempo. Até mesmo personalidades do Oriente Médio que operaram milagres são consideradas como encarnações de Deus ou representantes de Deus na Terra. Mas, uma vez que você não acredita em nenhum Deus, você deseja que o sábio seja o seu líder. Esta é a fundação do nosso centralismo democrático. No fim das contas, é isto que mantém a China resistente ao modelo de democracia ocidental, revela o general. Na Alemanha, Hitler só foi parcialmente adorado porque o povo tinha uma tradição cristã que lhes impedia de ter uma união completa em torno do líder. Como Deus está acima do ditador, este começa a ser medido, criticado e limitado. Se nós deixamos o povo chinês ouvir a Deus e seguir a Deus, quem é que vai obedientemente nos ouvir e nos seguir? Proteger a China da teologia é proteger o partido. Hitler sofreu muitas traições, deserções e revoltas por não ter uma tradição ateísta como a chinesa. Unidos, os chineses estão destinados a não serem enterrados nem pela terra e nem pelo céu. Não importa quão grande seja o inimigo ou o desastre natural. O general alega que os Estados Unidos só estão na liderança do mundo
porque nunca foram atingidos pela guerra em seu próprio território. Uma vez em seu território, os inimigos alcançariam Washington antes mesmo de o Congresso debater e autorizar o presidente a declarar a guerra. Eles não têm a união que a China tem. A China não teria este problema de demora em responder a uma invasão, já que o partido está sempre pronto para tomar decisões sem que ninguém o impeça ou o atrase. Esta é a nossa vantagem, garante Hao Tian, chamando o seu sistema de centralismo democrático. Falta de espaço vital, Lebensraum. Mas tantas virtudes vêm com um preço. Os mesmos problemas que a Alemanha alegava ter com seu espaço vital, Lebensraum, termo alemão para o espaço para as pessoas sobreviverem, estão atingindo a China hoje. Com tanto desenvolvimento, a sua população cresceu demais, os recursos ficaram muito escassos, a poluição está invadindo tudo, as pessoas não vivem mais em quartos individuais, somente em compartilhados, e as florestas estão sumindo. O general alega que os seus recursos per capita lá estão ainda mais escassos hoje que os da antiga Alemanha nazista. O general alega ainda que a sua falta de espaço vital é culpa dos países ocidentais que estabeleceram colônias em países orientais. Os protestos do 4 de junho aparecem então no discurso. O general alega que os protestos alertaram o partido que paz e desenvolvimento são uma utopia a ser ultrapassada, porque paz significa, para os ocidentais, transição pacífica. Não importa o quanto o país seja desenvolvido e o povo apoia o partido, o controle sempre pode ser perdido. Esta transição pacífica pode ter derrubado o Partido Comunista do poder na União Soviética, mas este erro não seria repetido pelos chineses. Se o desenvolvimento puder ser aliado à guerra e guiar os chineses para a ocupação de outros territórios mais confortáveis, o povo vai continuar apoiando o partido. Todos sabem que sem a liderança do nosso partido, a China não existiria hoje. Então, uma transição pacífica que tirasse o partido do poder e prendesse os seus líderes por todos os seus crimes, em qualquer circunstância, seria ruim para a China, que perderia para sempre a chance de conquistar mais espaço vital, ou até mesmo a sua soberania, sugere Hao Tian. Caso o partido fosse ameaçado, garante o general, os chineses não hesitariam em eclodir uma terceira guerra mundial. Armas nucleares, de certa forma, garantem que não vai existir outra grande guerra, mas também fundiram o destino da China e do partido com o destino do mundo. Sem mais espaço vital, milhões de chineses vão morrer, e este tipo de catástrofe pode colocar em risco a estabilidade do partido no poder. Se nós, o PCC, Partido Comunista da China, acabarmos, a China vai acabar e o mundo todo vai acabar. Atraso nos planos? Quem está acompanhando as notícias sobre a China sabe que ela vem expandindo seu império marítimo sem parar e violando o território de vários países no Extremo Oriente. Mas quando ela vai realmente tomar mais espaço terrestre, ao ponto de ocupar as Américas, para garantir mais espaço vital? E como isso vai ser feito? O alvo prioritário dos comunistas chineses é a destruição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atrapalham muito os avanços militares chineses sobre outros territórios e mantêm um posto de liderança perante o mundo. Se os Estados Unidos pudessem ser colonizados pelos chineses, todo o resto do mundo aceitaria as agressões chinesas sem maiores dificuldades, garante o general. Partindo deste objetivo, vamos para a ação prática. A doutrina militar chinesa de cercar um território antes de tomá-lo já é bem conhecida. Mao Tse-tung, primeiramente, tomou as zonas rurais que alimentavam as cidades antes de fazer de fato a revolução. Assim, ele cortava sua fonte de suprimentos e enfraquecia a resistência à sua conquista. A China atualmente tem a fama de comprar todos os setores estratégicos em países do terceiro mundo, Ásia, África e América Latina. Além disto, ela também se concentra em países pequenos antes de abordar países desenvolvidos ou blocos econômicos para exercer maior pressão nos pontos fracos dos gigantes. Mesmo avançando a todo vapor com a sua doutrina clássica, tomar os Estados Unidos é uma tarefa que exige um ataque direto e de surpresa. Tomar os Estados Unidos significaria dominar o mundo, então todas as garantias de vitória têm que estar apostas antes do lance final. Primeiramente, todas as lições que puderem ser aprendidas têm de ser absorvidas pela China para que não haja perdas no progresso histórico depois da transição.
lições especialmente relacionadas à tecnologia e à liderança. Segundo, este empreendimento vai custar muito menos em termos de recursos financeiros e materiais, e eles ainda precisam de recursos do Ocidente para fazer os seus preparativos. Este esforço atrasa muito os planos, enquanto o espaço vital dos chineses se fecha sem parar. Mas eles não vão cometer o mesmo erro de Hitler, lembram? Mas isto ainda não esclareceu a questão. Como vai ser o ataque final aos Estados Unidos? O camarada Xiaoping, o mesmo mentor da reforma econômica chinesa, sugeriu que, ao invés de investir em porta-aviões, a China deveria investir em armas biológicas contra os americanos. E a China tem coletado de bioengenheiros israelenses informações para o desenvolvimento de uma arma nuclear que não atinja a raça amarela. Enquanto esta arma não for desenvolvida para proteger a raça amarela, e a China não terminar o seu cerco para criar a sua oportunidade de aniquilação, os comunistas têm que se virar para esconder as suas intenções e suas capacidades. O camarada Xiaoping enfatizava: evite revelar ambições e tire os outros do seu rastro. Assim, focando em problemas com Taiwan, é possível esconder os seus problemas com os Estados Unidos. A história mostra que não era possível matar uma população inteira de um país invadido com sabres e rifles. Mas, se os chineses não matarem os americanos, estes não vão deixar ninguém se mudar para lá. Além disso, as armas biológicas atingem apenas as pessoas e não as infraestruturas que podem ser usadas imediatamente por quem estiver chegando sem maiores investimentos. Na história chinesa, nas mudanças de dinastias, o cruel sempre vencia e o benevolente sempre falhava. Nós, como revolucionários humanitários, não queremos mortes, mas se a história nos confrontar com a escolha entre a morte de chineses e a morte de americanos, nós vamos escolher esta segunda. A história vai provar que fizemos a escolha certa. Depois que o problema com os Estados Unidos estiver resolvido, todos os seus outros problemas serão resolvidos facilmente, garante babilonicamente o general. A violência será a parteira do século chinês. Conclusão. Se você ouviu, leu até o final esta amostra do discurso secreto de Hao Tian, saiba que este general não comeu grilo estragado no almoço. Ele só está seguindo as tradições e crenças comunistas que são compartilhadas por muitos vermelhos no mundo até hoje, inclusive em nosso país. E todas estas exposições que ele fez provam que, como o barro e o ferro não se misturam, as democracias e as ditaduras também não conseguem se misturar. Uma sempre tenta derrubar a outra, e as ditaduras estão, infelizmente, ganhando cada vez mais imunidade às investidas democráticas e cristãs contra a tirania.